Muito boa tarde, Brasil. A gente trata de um assunto hoje no programa que muito raramente a gente fala dele, embora a necessidade seja premente. E quando eu falo de necessidade, você não visualiza só nações que estão necessitando e não só o Brasil. Porque a necessidade é premente em todos os cantos e lugares. Nós vamos falar sobre missões, um trabalho evangelístico de suma importância, até porque a recomendação máxima de Jesus é exatamente ide pregar o evangelho. Quantas nações no mundo não precisam dessa presença? Quantas vezes você já ouviu falar agora, nessa atualidade, que nós estamos já vivendo o final dos tempos? Mas se você pegar o trecho bíblico propriamente dito, você verá que mal estamos no início do final dos tempos. Há inúmeras, se não centenas de nações não alcançadas. Num dos vídeos que eu vou colocar no programa de hoje, fala exatamente sobre isso. Tem um vídeo muito expressivo e que eu vou usá-lo, inclusive, antes de apresentar os nossos convidados. É um vídeo produzido pela missão MIAF, né, que é exatamente... Missão para o Interior da África. Missão para o Interior da África, né? É um grupo britânico, se eu não me engano, que faz um trabalho muito expressivo e um dos nossos convidados pertence a esse grupo que vai estar conosco aqui. Vamos saber um pouquinho dessa história de missões de Jesus e a necessidade de chegar aos rincões mais distantes. Coloque esse vídeo aí, por favor. Jesus foi um contador de histórias. A revelação escrita de Deus para o mundo é um livro cheio de histórias. Porque o nosso Criador escolheu se comunicar desse jeito, há algo poderoso nas histórias, para capturar mentes e corações. Deus é conhecido através das histórias que contamos sobre Ele. E como o trabalho dele ainda não acabou, ainda há muitas histórias para contar. John Piper descreveu missões como a segunda grande atividade humana no mundo. E se isso for verdade, então a história das missões é a segunda grande história que podemos contar. Histórias de redenção, tentativas, triunfos, profunda necessidade, visão impossível, fé simples, sobre a incrível provisão de Deus. Essas histórias têm poder para informar, inspirar e encorajar. Este é o poder inesperado de uma simples imagem, um filme cuidadosamente trabalhado ou uma palavra escrita. E no século XXI, onde o trabalho das missões globais vira uma página, onde o trabalho que resta para fazer é o mais difícil, e em um mundo de ritmo acelerado, digital, dinâmico e rápida comunicação, essas são as histórias que a Igreja Global precisa ouvir. Enquanto o mundo se torna menor e diminui cada vez mais o tamanho dos bits e bytes, será que nós estamos nos aproximando, ficando mais perto do objetivo de cada tribo, povo e nação? Ou estamos simplesmente presos à nossa própria vida? A igreja se lembra do povo africano que nunca ouviu falar das Escrituras? Do missionário que está na linha de frente necessitando de suas orações? A igreja se lembra do seu chamado para ir e fazer discípulos? Este é o poder da história. Ensinar, desafiar e mobilizar. Mais de 900 povos não alcançados da África, que ainda não ouviram falar sobre as boas novas. Quem irá até eles? Como colocar as necessidades deles acima do barulho da mídia do século XXI? E quem irá pregar para eles? Como eles serão chamados antes de serem cativados, convencidos, compelidos? Este é o poder da história. Feito para a glória de Deus. Oferecido pela esperança das nações. Necessidade premente. E a gente vai tratar desse assunto aqui hoje. Eu estou recebendo bióloga, missionária, gaúcha, 25 anos de trabalho com serviço humanitário em vários países do mundo, também com população carente aqui no Brasil. São inúmeros trabalhos em comunidades, clínicas terapêuticas, em países, principalmente em situações de desastres naturais, guerra, né? Timor-Leste, Jordânia, Malásia, Indonésia. Estou recebendo aqui Fabiana Ribas. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, telespectadores, povo de Deus. É um prazer muito grande estar aqui, podendo compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida. Qual foi o último lugar que você passou desses aqui?
na selva amazônica, entre os ribeirinhos, mas bem impactante foi Uganda, 2018, fevereiro, quando eu trabalhei junto com uma equipe com as crianças órfãos do Sudão. Maravilha. Deixa eu apresentar o colega que está do seu lado, né? Pastor evangélico, teólogo, filósofo, especialista em educação e mestrando em teologia, é missionário da MIAF, cujo vídeo nós apresentamos aí, Missão para o Interior da África, atua em missões desde 1998, tendo servido já em Moçambique, um dos palestrantes de uma conferência expressiva que é realizada aqui pela Igreja Presbiteriana de Brasília, e a gente fala disso daqui a pouco. E aí também é professor da nossa gloriosa CEBI, né? Do nosso glorioso pastor Ayrton Williams. Seja bem-vindo, Charles Santos. Boa tarde, obrigado. É um privilégio poder compartilhar mais sobre o reino de Deus aqui nesse veículo relevante de comunicação. Eu fico imaginando um trabalho evangelístico lá fora. Ele primeiro não se prega evangelho para barriga vazia, né? Não se parte desse princípio, não? Também. A gente tem que procurar fazer a obra missionária com consciência de que a igreja precisa ser resposta também para demandas sociais, ela precisa ter relevância social também. E essas coisas andam de mão dadas nas missões. Moçambique, por onde você passou, tem essa necessidade? É um dos o 35º país mais pobre do mundo. E agora, 4 meses atrás, passou por uma grande tragédia humanitária, que foi o ciclone Idai. Deixou um rastro de mortes e de miséria por muitos lados, pelo território central do país. A cidade onde eu morei, Beira, foi praticamente destruída. Destruída, né? E a gente tem procurado trabalhar na ajuda, no auxílio, no suporte. E no mês de março de 2020 eu estou retornando lá com a minha esposa também para cooperar nesse processo de reconstrução da Beira. Você falou, Fabiana, de Uganda. Sim. Também é a mesma coisa? Os países que eu estive, eles são muito pobres e em alguns lugares nós nem podemos falar sobre Jesus, sobre Deus, usar a Bíblia. Então nós já vamos com o intuito de ampará-los na área médica, com dentista, com enfermeiros, com psicólogas. Então as equipes são grandes e reúnem vários profissionais para atender essa demanda mais urgente, né? Aí você pega em crianças, como você falou. Sim. Como é que a gente trabalha a cabecinha dessa meninada? Então, a gente faz brincadeiras, a gente ora por elas, nós contamos histórias do livro Sem Palavras, fazemos exercícios, toda forma de atividade que descontrai as crianças e elas possam sentir o nosso amor. Então, na verdade, nós estamos lançando uma semente agora para que no futuro elas possam lembrar do que elas receberam, do que elas colherão o que nós plantamos agora. E a comunicação em si, como é que a gente faz, hein? Então, em muitos países tem o tradutor para a língua mãe. Em outros países a gente fala inglês e também tem os países que falam português de Portugal. Então, eu estive 3 anos no Timor-Leste e lá a língua oficial é português. Então, nós nos comunicávamos mais facilmente, apesar de que a língua falada é o teto, né? Que é a língua local. Uma espécie de crioulo. Se usa muito ainda, sabe? Sim, sim. Na verdade, o português seria uma segunda língua, mesmo sendo oficial. E o tétum também é oficial, mas é mais falada porque ele misturou 33 línguas que são faladas no Timor-Leste, numa espécie de crioulo que enjambra palavras do português e do inglês. Então, uma boa mistura. Né? Mas é fácil de se entender. É quase o nosso portunhol aqui, né? Em qualquer lugar que nós vivemos ao lado de países de língua hispânica, né? Em qualquer lugar que a gente sorri, a gente vai ser entendido. Então, o abraço e o sorriso, não precisa mais nem falar nada. E lá por onde você passou, pastor?
Moçambique, como a maior parte dos 55 países africanos, tem várias etnias com línguas maternas. A língua oficial é o português. Apenas 50% da população fala o português. Nas áreas de distrito, zona rural, é mais os dialetos. Então, eu trabalhei com um povo, a maioria do povo que eu trabalhei se chamava Indau, que falava o Xindau, dialeto, mas assim a comunicação é feita muito pela questão do português nas áreas urbanas, a questão dos próprios tradutores e guias ali que vão te ajudando no processo de comunicação do evangelho para esses povos. Mas há facilidade de penetração, não há contraponto, por exemplo, do pessoal embargar e dizer, ó, aqui não? Em Moçambique não existe essa dificuldade como no norte da África, por exemplo, que é mais islamizado. Moçambique, os desafios são outros, humanitários, a questão de fragilidade nos meios políticos e oposição e governo em briga armada ainda existe essa questão de conflitos lá, isolados dentro do país e a questão da corrupção também presente em várias escalas e esferas da sociedade. Nós temos algumas imagens do seu trabalho, principalmente nessas missões, né? Coloca aí essas imagens e deixa o microfone aberto para que o pastor Charles possa comentar um pouquinho. Coloca aí, por favor. Aí é o nosso trabalho com a mobilização da igreja brasileira com os refugiados, o casal de egípcio na foto anterior, nessa foto aí, um treinamento para evangelização de islâmicos lá em Foz do Iguaçu e Cidade Oeste. Aí é uma foto na cidade da Beira, e uma foto que eu gosto muito, que é lá perto da divisa do Zimbábue, aí num centro de apoio a crianças, a órfãos lá na Beira, em Moçambique. Essa foto aí... É a que você gosta. É na savana, no meio da natureza, era um tempo lá de comunhão com os missionários e para esparecer também um pouco, tirar um pouco da atenção do trabalho, que é bem árduo no dia a dia. Quase sempre vocês vão para os interiores, né? Sim, quase sempre para os interiores. A missão hoje ela está presente em cerca de 25 países da África. Temos 1.000 missionários em tempo integral, escritórios de mobilização e recrutamento de vocacionados em todos os continentes praticamente. Escritório na Coreia do Sul, escritório na Austrália, escritório na Europa, em Bristol, onde é a sede, nos Estados Unidos e para a América do Sul, em Londrina, no Paraná, responde a todos os vocacionados. E assim como se faz esse trabalho, principalmente na África, vocês desenvolvem aqui também, no Brasil e países vizinhos? Sim, nós temos trabalhado hoje com os africanos da diáspora e mobilizando a igreja para se envolver com ministérios com esses imigrantes, que a gente está vivendo o maior fluxo migratório da história. Então, a gente está tendo a oportunidade, por exemplo, de evangelizar povos que no país deles é proibido pregar o evangelho, como no caso os somalis da Somália. Lá na Somália é impossível pregar o evangelho praticamente para eles. E com essa questão dos conflitos religiosos e guerras, nós temos 1.100.000 somalis, por exemplo, no norte do Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a igreja hoje está tendo rica oportunidade. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 85 povos nesse fluxo migratório e de refugiados, onde muitos são de países fechados e a igreja tem a oportunidade de evangelizá-los. E a gente não tem noção desse número, né, amigo? Não tem, porque... Quer dizer, a gente ficou sabendo mais dos venezuelanos chegando, assim como os haitianos, né? Sim. Chegaram na época do problema seríssimo lá. E tirando aí, a gente não imagina que essas nações africanas estariam mandando gente para nós aqui. Inclusive, a gente tem falado bastante nas igrejas em uma capacitação sobre refugiados e a questão dos islâmicos. E uma das coisas que eu abordo nessa palestra é justamente a estatística. O Distrito Federal é o 5º estado brasileiro que mais recebe imigrantes e refugiados. Então, existe ministério e práticas frutíferas que a igreja pode desenvolver e pode procurar conhecer para trabalhar com esse público-alvo. É um negócio muito interessante, né? Muito interessante. Eu estava olhando aqui, nós mostramos algumas fotos, e principalmente da ação do pastor Charles. Nós temos também, você também mandou. Sim. Algumas, né? Vamos colocar agora o da pastora
missionária, para que a gente possa comentar um pouquinho, igualmente. Então, essa foto é em uma aldeia, quando nós estávamos nos dirigindo para o campo de refugiados que fazia divisa com o Sudão. Então, era uma zona perigosa, nós paramos ali para tomar alguma coisa e nós seguiríamos para o campo. As crianças com quem eu trabalhei, lá em Uganda, na escola, eles são muito alegres, eles gostam muito de estar perto da gente. Essa menina aí é do Quênia. Foi uma experiência muito incrível trabalhar com essas pessoas tão diferentes umas das outras e diferentes da nossa cultura, porque a gente acaba acrescentando muita coisa à nossa vida. Aí foi nos Ribeirinhos, na aldeia Mura, umas 25 horas de barco de Manaus. Aí eles estavam batendo açaí, um indígena da aldeia. Foram muitas experiências diferentes, né? Então isso a gente cresce muito. Na Jordânia, aí também uma série. Essa foto é especial. Essa foto é de quando eu senti que Deus já estava falando comigo em relação a missões. Eu estava na igreja, no domingo de manhã, na escola dominical, e nós cantamos uma canção de roda e dançávamos. E a canção é incrível que ela ficou marcada na minha mente. Negrinho foi à África, eu quero ir também. Se você é meu amiguinho, você vem. Então, assim, eu lembrei dessa música quando eu fui a primeira vez para o exterior. E eu ouvi ela quando eu tinha uns 5 anos. Então, assim, aquilo me marcou porque eu vi que Deus já tinha me escolhido lá atrás para ir. Mas isso já estava meio arraigado. Seus pais já faziam isso, né? Sim, sim. Então, quando eu era pequena, uns 2, 3 anos, os meus pais faziam trabalho voluntário com a igreja, levavam alimento, faziam brincadeiras com as crianças, contavam histórias, oravam. Então, mais ou menos o que eu faço hoje, né? Então, eu cresci nesse meio, esse foi o meu ambiente de doação, né? Eu aprendi a amar e me doar com eles. 2 coisas me chamaram a atenção nessas fotos. A alegria das crianças, que criança é sempre criança, sempre. Quer seja aqui, quer seja lá em Uganda, ou em qualquer outra nação do mundo. Eles podem estar, como diz o outro, como se fosse um palitinho, passando fome, mas eles se alegram ao ver os visitantes e ter aí né? Riem, cantam, é incrível. Que coisa impressionante, lindo demais. Isso, né? Uma pena que a gente perde isso, né, pastor? Verdade, verdade. A alegria deles é algo... A alegria do africano. O africano, ele já é alegre culturalmente. As pessoas ficaram assustadas aí com o ciclone e viram uma igreja sem paredes e os irmãos lá no meio daquela tragédia dançando e cantando louvores a Deus. Isso é próprio do africano. Na verdade, a gente pensa que vai para lá para ensiná-los. Sim, mas a gente aprende muito mais com eles do que a gente consegue Aliás, passar. a música está arraigada, né? Sim, sim. Como eles usam, né? Num cenário de sofrimento extremo, você vê pessoas dizendo que Deus é bom, Mariacanaka, no dialeto, Deus é bom, Deus é grande, em todo o tempo, porque as circunstâncias não medem a qualidade da fé deles. O que mede a qualidade da fé é a confiança que eles têm em Deus. Quando você foi para lá, você foi sozinho ou levou família? Não, eu fui com a minha esposa, minhas 2 filhas, ficamos lá 2014 e 15. Ano passado eu fui novamente, num trabalho de suporte de 20 dias, e no próximo ano estaremos, com a graça de Deus, indo novamente para esse trabalho de suporte, e dentro de 2 anos e meio pretendemos retornar para morar, para fixar moradia novamente lá. Fixar moradia lá? Isso. Vai para Moçambique mesmo ou outra nação? Moçambique novamente. A minha esposa é apaixonada pelas crianças, o trabalho dela lá com crianças. Eu tenho meu trabalho com educação teológica, discipulado e formação de pastores e obreiros locais para fortalecer a igreja autóctone, a igreja nativa. Quando você vai para um trabalho como esse, é a MIAF que provê? A MIAF é a plataforma de envio e as igrejas locais são a plataforma de sustento e de apoio financeiro. Então, existem várias igrejas. A MIAF é uma plataforma interdenominacional. Sim. Que agrega várias denominações. No caso de Moçambique, há igrejas. Isso, há igrejas por trás, a minha própria igreja local, pessoas físicas, irmãos de diversas partes do Brasil e até de outros países que
veem a seriedade e idoneidade do projeto e acabam apadrinhando o projeto. Quando a gente vai, missionária Fabiana, para esses lugares aonde sequer igreja existe, quer dizer, você vai lá muito mais para um trabalho social, e atrás desse trabalho social, ou, como diz o outro, meio disfarçado, né? Você acaba fazendo também o evangelismo. Quem é que sustenta isso? Então, a obra dos missionários tem várias linhas de direcionamento financeiro. Tem agências que recebem e repassam ao missionário, tem amigos fiéis que auxiliam, tem familiares, então, assim, doações. Às vezes o missionário recebe algo e ele pode vender para transformar num valor monetário. São feitos bazares. Então, assim, todas as formas sempre são muito bem-vindas, né? Porque a gente sabe que o custo de uma viagem dessa é alta e também a gente não vai de mão vazia. A gente precisa levar remédio, material de higiene, roupas. Então, assim, na última viagem para Uganda, nós levamos malas com 32 quilos cada um. Levava 2 malas, então com muito material. A gente deixou lá, inclusive, as malas e voltou com uma malinha de mão, né? Então... Eu falei, por exemplo, que me chamaram a atenção nas fotos, né? 2 coisas. Eu citei uma que foi a meninada, com a sua alegria peculiar, mas outra coisa, aqueles pratos sobre a mesa só tinha arroz. Sim, na tribo indígena. Embora estivesse num ambiente muito bonito, sim, todo mundo sentadinho, né? Prato cheio de arroz. Foi uma das coisas que me entristeceu muito, porque a minha experiência com missões foi no exterior. Eu conheço mais de 30 países, mas eu ainda não conheci o interior do Brasil, a não ser a área da região sul. E foi a primeira vez que eu fui para a selva amazônica. Eu tinha algumas expectativas, mas ao me deparar com a situação e com as pessoas, eu observei o quanto os indígenas brasileiros estão ignorados, como eles estão deixados de lado, como a igreja precisa acordar para essa missão de cuidar dos índios, de amá-los, não só levando um missionário ou um pastor para fixar lá, mas trazendo suporte para que eles possam viver. Porque realmente eles estavam muito magrinhos, porque é época de cheia do rio, então não tem peixes, né? As árvores ficam só a pontinha e o que eles vão comer se eles comem peixe e nessa época não tem, né? Então é bem complicado. Eu já ouvi, não me lembro de quem, de alguém que fez um trabalho também num país africano, de que ele se surpreendeu ao descobrir que existe uma África lá, mas que uma África aqui no Brasil também. Às vezes a pobreza, né, a fome que você presencia lá, você encontra aqui. Deu para perceber isso nesta sua carreira missionária, pastor? A gente tem 20 anos de engajamento com a obra missionária, então eu conheço 24 estados aqui no Brasil e 5 países. Então, assim, o que eu pude perceber disso, e o que eu sempre falo na igreja, é que a ordem de Jesus, lá em Atos 1:8, de ficar em Jerusalém e do alto ser revestido de poder e ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, vai de encontro com essa sua pergunta. Não existe uma urgência mais para lá ou mais uma urgência mais aqui. O que existe é uma ideia de que eu tenho que compartilhar com os talentos, dons e recursos que Deus me dá, o reino de Deus, o evangelho, numa ideia de simultaneidade. Esse tanto em, no original grego, ele dá uma ideia de simultaneidade. Eu tenho que olhar para aqui sem esquecer de lá. Eu tenho que olhar para lá sem esquecer do aqui. A igreja, ela tem que achar um equilíbrio entre isso. Ela não pode ser omissa e ela precisa ser relevante lá e aqui. Mas existe essa questão de uma África dentro do Brasil e de pobreza extrema também dentro do Brasil. Agora, o papel da igreja é ir a esses lugares. Essa é a grande comissão, né? O grande mandamento. Agora, ela acaba de citar, por exemplo, da dificuldade que se tem de estabelecer um pastor nestas regiões. Como é que a gente vai fazer? E há, por exemplo, número suficiente para que a gente pudesse fundar igrejas nessas regiões mais carentes do Brasil? Vamos pegar o Brasil, né? Para depois falar lá de fora um pouco.
O Brasil, por exemplo, nós temos os 7 povos minoritários ou povos mais inacessíveis do Evangelho no Brasil, entre eles os ribeirinhos, onde ela foi e eu tive o privilégio de ir em 2012. Então, nós temos 10 mil comunidades ribeirinhas no norte do Brasil que não tem nenhuma igreja plantada no meio deles. Então, existem movimentos de plantação de igreja, de conscientização, para que a igreja chegue a esses lugares. Nós acreditamos que aquilo que Paulo diz aos romanos, que a gente tem que pregar o Evangelho onde ele não foi anunciado ainda, é uma verdade para a igreja hoje, pós-moderna. Ela precisa fincar plataformas e existe recursos, existe gente com talento, com habilidade, a gente pode usar as nossas profissões, os nossos dons, para poder também edificar o reino de Deus nesses lugares. Várias iniciativas hoje são listadas nesse contexto. Hoje, raramente você pega um pastor que não tenha uma outra formação, não é mesmo? Sim. Né? A gente vê, por exemplo, você não para de estudar, né? Então é importante isso. Você que navegou também lá por mais países, e principalmente aqueles que estão em conflito, guerra, mata-se sorrindo, né? É impressionante, irmão matando irmão. Como é que é a reação de quando você prega Jesus para eles? Bom, como eu estive em países que nós não podemos falar sobre Jesus, eles ficam muito impactados com o nosso amor, com o nosso cuidado, com o nosso carinho, com a nossa presença. Em alguns países onde é permitido se falar de Jesus, as pessoas estão muito abertas, porque elas estão necessitando de uma palavra de conforto, de uma luz no fim do túnel, né? Então elas necessitam daquilo que a gente está levando. Naqueles países onde não pode falar, você não encontrou um jeitinho brasileiro, não? Alguém pode ter encontrado. Vem cá num cantinho aqui, vem. Alguém pode ter encontrado, mas eu estava muito disposta a fazer o trabalho manual, braçal, né, e coração. Caritativo mesmo. Tanto que Agora, você não se frustra com isso, não? Eu acho que é muito lindo ver como eles recebem o nosso amor, como eles recebem o amor de Deus que está em nós. É incrível porque a reação que eles têm é de que eles já estão recebendo a própria palavra de Deus. Com certeza, com o tempo, outras pessoas vão chegar até eles, então eles já vão estar amaciados para aquilo. Eles vão estar preparados. Quer dizer, você fez o primeiro passo, Isso, talvez alguém faça o segundo, o terceiro, mas haverá um passo que será exatamente... pregar a palavra. De pregar a palavra. Isso. Tanto que uma das vezes que nós estávamos trabalhando na Malásia, onde tinha um bazar e tinha também um local para mendigos e prostitutas que vinham se alimentar. Eles tinham sopa de meio-dia à noite, tinha café da manhã. Um dos meus colegas falou Jesus e o mendigo que estava do lado dele disse: você não fala essa palavra porque você vai ser preso. E nisso ele viu a polícia vindo com a sirene ligada. Ele disse que ele quase abriu um buraco para entrar, de medo de ser preso. Então, assim, é muito arriscado. Uma prisão ali não é fácil, sim, né? Sim, a gente corre riscos quando vai para esses países. Muitas pessoas duvidam que há nações onde simplesmente falar o nome de Jesus... Só a palavra Jesus. Já vai te fazer um prisioneiro. Sim. Vai te jogar nos serviços forçados. Sim. E tudo mais. Separei um vídeo exatamente explicando nações onde você tem que ficar caladinho. Pode fazer até a obra social. Mas falar de Jesus, de jeito nenhum. Coloca esse vídeo aí. Número 10. Uzbequistão. Aqui é ilegal falar sobre Jesus para as pessoas ou importar material religioso. As campanhas publicitárias contra os cristãos são amplamente divulgadas e muitos são forçados a deixar suas casas devido às ameaças feitas por suas comunidades. Número 9. Laos. Os cristãos desta nação estão sob a vigilância restrita do governo. As comunidades aplicam pressão severa a quaisquer pessoas que abandonem os cultos aos espíritos malignos. Número 8. Mauritânia. Converter-se ao cristianismo neste país é proibido por lei.
O governo tem aumentado a pressão sobre os cristãos através de ameaças de prisão ou morte, tentando eliminar a presença e o impacto do evangelho. Número 7. Iêmen. O Islã é a religião oficial do governo. Ninguém tem permissão de se converter a outra religião. Desobedecer esta regra acarreta oposição severa por parte das autoridades e extremistas e até o martírio. Número 6. Afeganistão. Nessa nação, os cristãos têm que viver escondidos e, quando são descobertos, perdem a família, casa e emprego. Muitas vezes são espancados, presos e frequentemente assassinados. Número 5. Maldivas. Todos os cidadãos devem abraçar o Islã. Se alguém se converter a outra religião, enfrentará a perda da cidadania. O governo acredita que essa lei promove a unidade nacional e mantém o controle nas ilhas. Esse é o país menos evangelizado do mundo. Número 4. Somália. O islamismo é a religião oficial aqui também. Não há liberdade religiosa. Em 2009, cristãos foram sequestrados e mortos e cristãs violentadas. Os convertidos que têm a permissão para se manter vivos tornam-se marginalizados entre as famílias e praticam sua fé em condições extremamente perigosas. Número 3. Arábia Saudita. Qualquer adoração que não seja a muçulmana pública é proibida. Desobedecer isso leva à prisão, açoitamento e deportação. Os cristãos sofrem com o risco das ameaças e das mortes por honra. Número 2. Irã. De acordo com a nova lei, os convertidos ao cristianismo enfrentam a sentença obrigatória de morte. As igrejas domésticas são monitoradas pela polícia secreta e seus membros são frequentemente presos, interrogados e espancados. Número 1. Coreia do Norte. Todos devem adorar ao líder Kim Jong-il e seu pai. O regime acredita que seu poder entrará em ruína se não detiver a propagação do evangelho. Quando são descobertos cristãos, eles são enviados para os mortais campos de trabalho forçados ou mesmo executados secretamente. Impressionante, né? Incrível. Você comentava comigo durante o vídeo aí de que há lugares que nem os símbolos podem ser usados. Cruz, nada que lembre a Bíblia ou lembre a igreja. Inclusive, nós tínhamos uma colega na equipe que foi para a Malásia e Indonésia, que no sobrenome dela ela tinha Jesus. Era um nome, um sobrenome, Jesus da Silva. E Sim. o pessoal estava com medo que ela não fosse passar na alfândega porque o nome apresentava a palavra Jesus. Mas passou, fez o trabalho, foi ótimo. Não aconteceu nada com ela. Você enfrentou algum tipo de problema assim, pastor? Não necessariamente. O que nós enfrentamos lá em Moçambique foi uma célula da Al-Qaeda no norte do país. Quando eu estava lá, eu estava no centro, onde eles ameaçaram, deixaram uma ameaça de que as igrejas no norte, que é mais islamizado em Moçambique, Sim. elas não fechassem em determinado período, não saíssem dali, fossem para outra cidade, todas as igrejas cristãs, eles iam começar a queimar e começariam a matar cristãos ali. Então, existe uma política já islâmica em Moçambique de que até 2022 eles querem fazer de Moçambique uma nação com maioria islâmica. Existe um movimento na África de transformar a África o maior continente Sim. islâmico fora do Oriente Médio. E aí é que o bicho pega, é? É aí que a coisa complica, porque a igreja dorme em relação a isso, olhando para o próprio Ocidente aqui, a questão de... Hoje nós temos mais de 2 milhões de muçulmanos no Brasil, então essa questão de influenciar as esferas da sociedade através de esporte, política, educação, etc., é um meio que eles utilizam para poder propagar a fé deles. É uma fé missionária, a fé islâmica. Hoje no Brasil ainda não consegue interferir, né? Ainda não, mas é um processo histórico a longo prazo, né? Eles Olha, têm um bendito projeto... é o Brasil, né? Que aqui você chega para pregar, até para os indígenas que nunca ouviram falar em Jesus, você chega lá e prega, né? Sim. A abertura é muito grande, né? Nós somos livres para falar o que pensamos,
para agir como queremos, né? O Brasil tem essa facilidade. E com isso nós podemos entrar em qualquer lugar. É impressionante, a gente vai prestando atenção e chamando a atenção. O colega, por exemplo, João, que está aqui diante de nós, né? Ele tem um trabalho com crianças ali na região do Novo Gama, maravilhoso, né? Então ele está fazendo um local maior, mas enquanto ele não acontece, fez lá um puxado, né? Famoso puxadinho, né? Muito bem feitinho. E me mandou uma foto, por exemplo, ninguém nem está sabendo direito o que é aquilo, ele conseguiu botar 35 pessoas e fazer um culto. Em qualquer lugar podemos orar. É impressionante, né? E podemos unir as mãos com os irmãos e orar de olhos fechados em qualquer lugar, né? Orar no restaurante. Né? Já que eu falei, por exemplo, do trabalho do Joãozinho com crianças, o seu trabalho foi com crianças também. A criança não é o caminho certo para a gente entrar nessas nações? Sim, de certa maneira sim, porque essas crianças, elas estão ainda sem aquela ideia fixa formação religiosa para valer. Então é mais fácil de lidar com elas. Essas histórias do livro Sem Palavras, pulseirinhas que são usadas com botõezinhos, toda forma de brincadeira parece uma brincadeira, mas a criança vai introjetando aquilo, né? Ela vai entendendo, mesmo que a gente não fale com profundidade, aquilo vai entrando. A música vai ficando, sobretudo, na cabeça, né? Não ficou na sua? Claro. Né? Charles, você falou, inclusive, da sua esposa que ama as crianças, né? Isso. É um trabalho evangelístico com elas? Sim, nossa experiência em Moçambique, nós morávamos do lado de uma mesquita e na frente um conjunto de moradias lá de muçulmanos. Então a gente, para alcançar os adultos, tanto no comércio, é muito na questão do relacionamento. E esse relacionamento é longo prazo. É a dinâmica do evangelho. Um prega, né, um planta, outro rega, outro colhe e o Senhor dá crescimento. Muitas vezes você vai plantar algo que você não vai colher, mas que Deus vai levantar outra pessoa na dinâmica do reino para colher, para que Ele seja glorificado através dessa ação missionária. Então, nós começamos um trabalho na nossa garagem, todos os sábados de manhã, e muitos filhos desses muçulmanos participavam. A minha esposa contava histórias bíblicas, dava o lanche para eles, então foi um trabalho desenvolvido nesse contexto. E os pais não se intrometiam, não? Não, né? Tinha pais que às vezes deixavam aí, tinha às vezes que não deixavam, mas era uma forma do filho ter algum meio de refeição também no dia. Então tem muito essa questão. Entrava o social aí Entrava também. o social como uma plataforma, como uma esfera de... uma ponte de diálogo, um link. Geralmente, o cidadão, quando ele aceita Jesus, a vida muda. E ele passa a ser um exemplo de mudança. Percebeu isso lá? Sim, a fé dele é uma fé pública, que ela se torna pública. Ele não faz questão de esconder, porque é algo significativo, a expressão de religiosidade na cultura. É algo que para ele está presente em tudo na vida. Mas a própria vida em si, sim, há uma melhora? Há uma melhora. Que destampe, por exemplo, né? Que o cidadão fala, poxa vida, esse cidadão vivia as mínguas aí e hoje está muito bem. Sim, e tudo mais. Aí você vai visualizar, essa mudança passou. Bastante. As pessoas tendo uma transformação, um testemunho de vida que possa espelhar Jesus para aquele contexto, né? Que espelhou Jesus de uma forma que, nossa, aquele ali era o ciclano, né? A vida dele era assim, mas a vida foi transformada. Então, nós temos ali em Moçambique mais de 30 anos. Moçambique é um dos países que operamos, mais Sim. de 30 anos de atividade missionária lá, e os testemunhos de transformação, de relevância, de vidas que inspiram outros a querer mudança, é algo... Você falou em outras 4 nações, se eu não me engano. Isso, que estive... Que você também passou. Passei, isso. Quais são? Eu passei pelo Paraguai, pela Bolívia, aqui na América do Sul, passei na África do Sul e passei bem de passagem em Emirados Árabes, no Oriente Médio. Nos Emirados, você sentiu... Emirados, ostentação, né? Dubai, né? Uhum. Foi passagem também, não tive muito tempo lá. Foi... Não deu nem para... Não deu para sentir a questão religiosa, mas a questão de filosofia.
É um país no Oriente Médio que tem uma filosofia de ostentação ocidental, por causa do petrodólar, ouro no aeroporto, o aeroporto é o maior do mundo. É muito ouro, né? É muito ouro, é muita ostentação. Então, a filosofia consumista, hedonista do Ocidente entra nessa parte do Oriente Médio. Dessas nações que você foi. Então, interessante o que ele falou, é que a longo prazo você precisa interagir com as pessoas para que o evangelho possa entrar. Sim. Essas missões de curto prazo, por exemplo, 10 dias, como foi em Uganda, 15 dias, como foi na Malásia, essas missões, a gente não tem como fazer uma amizade e, a longo prazo, unir a atividade social com a atividade de implantação de igreja, de discipulado, né? Então, isso fica para os pastores que vão ficar lá na região. Mas tem que ser mudado. Só o tempo mesmo, só Deus sabe quanto. Muita oração, muita oração. O povo de Deus precisa orar para que haja abertura, por exemplo, na Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano. Nós já encontramos algumas áreas onde o evangelho é livre, onde as pessoas podem já orar. Um local onde eu estive, que chama Berastagui, as pessoas já têm igrejas evangélicas, né? Mas no outro lado da ilha já é mais fechado. Quer dizer, a palavra oração. Oração, oração. Mas não basta somente orar, tem que agir. Sim. Orar com ação, oração. Então, assim, a igreja precisa se movimentar para treinamentos, para pequenos seminários, para que o profissional que não pode ficar a longo prazo tenha uma estrutura, um conhecimento para interagir mais com as culturas, para poder entrar com mais facilidade. Se você tivesse que definir missões hoje, diante de todo esse trabalho que você já realizou, o que é fazer missões? Obediência a Deus e amor ao próximo. Ele mandou ir e a gente precisa ir. Independente de morar num local, independente de estar mais tempo ou menos tempo, nós precisamos ir. No vizinho, no bairro, na cidade, a gente precisa movimentar. E quem envia? Quem envia é a igreja. Então, nós precisamos que a igreja se conscientize que ela precisa estar sustentando... Sinceramente falando, você percebe que há uma ação efetiva nas igrejas para enviar? Algumas igrejas ainda estão dormindo. Algumas igrejas ainda não entenderam que a palavra missão é todo mundo. E missões é diferente, né? Missões é ir, mas a missão de cada um tem que ser estruturada nela. Eu vou orar, eu vou enviar com dinheiro, eu vou mandar uma escova de dente, um sabonete. Então, assim, são pequenas coisas que as pessoas acham insignificantes, mas, por exemplo, o missionário que está no campo, ele precisa escovar os dentes, ele precisa tomar banho. Então, se você não tem R$100 para dar, dá 10, dá 5. Com R$5 a pessoa compra 4 sabonetes, né? Então, assim, essas questões têm que entrar através da igreja. Eu vejo que os pastores precisam trabalhar muito isso com o povo de Deus. Você, pastor, já trabalha num grupo mais organizado. Sim. A MIAF sabe o que está fazendo. Sim, uma missão respeitada, uma missão que tem trabalho aí em várias vertentes, mas o desafio é o mesmo, de mobilizar a igreja local para a missão dela. A gente, por exemplo... Quer dizer, há instituição que funciona plenamente. Plenamente. Mas e as igrejas? As igrejas, em muitos aspectos, deixam a desejar. Muitas vezes a omissão é por ignorância, muitas vezes a omissão é por não querer se apropriar do conhecimento que está disponível a ela. Muitas vezes a omissão é por não priorizar a obra missionária como esse grande movimento de Deus, de fazê-lo glorificar a sua presença e a sua essência nas nações da terra. Então a igreja não entendeu que isso deve ser um movimento de urgência e de prioridade. E, por exemplo, nos anos 90, quando eu comecei, os jovens queriam muito ser missionários, a igreja vivia um avivamento em que as pessoas queriam ser enviadas. Quando você conversa com os jovens que estão nos nossos seminários, né?
fazendo teologia e tudo mais, o grande pensamento é exatamente ir para esses lugares. Nos seminários a gente ainda encontra esse discurso, mas o problema é que na igreja local isso não é fomentado. A gente encontra os jovens querendo business, ganhar dinheiro. E só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. O problema não é querer ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro sem querer glorificar a Deus através da sua atividade profissional. Então, nós temos colocado o pensamento de que precisamos mobilizar esses jovens. Como é que a gente apaga isso? Para a gente encerrar. Ensinando, educando nas Escrituras, instruindo na verdade, com uma ação sistêmica, discipuladora, onde Deus é glorificado acima de tudo. Você trabalha na CEBI, que pratica os seus cursos, tem curso de teologia, você é professor lá. Vocês ensinam isso plenamente lá, que eu conheço bem o trabalho de vocês. Tanto na CEBI quanto na FTRB, Faculdade Teológica Reformada aqui em Águas Claras, são as duas instituições que eu sirvo aqui em Brasília. Sim. E que procuram produzir uma educação teológica para formar vocacionados para a glória de Deus. Acima de tudo. Acima de tudo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, viu? eu. Missionária. Então. Contextualiza aí o que fazer, missionária, para mudar esse quadro de dificuldade. Enquanto ele falava, eu lembrei de uma situação, quando eu tinha 13 anos, que missionários vieram pregar na minha igreja e fizeram apelo. Quem aqui dos jovens quer se colocar à disposição para estar orando para um dia ir para o campo? E eu fui à frente. Eu nem lembrava dessa situação e uma amiga lembrou esses dias. Então, assim, Deus vai trabalhando através das pessoas que nós vamos convivendo. Então, essa teia de amor dentro da igreja, essa teia de ensinamento, de conhecimento, os mais velhos com os mais novos, toda essa mobilização de amor dentro da igreja faz com que nós amemos o próximo fora da igreja. Isso assim. Você pertence a qual igreja? Presbiteriana de Brasília, da 313 Sul. Você? Eu sou da Igreja Batista Bíblica das Nações, Recanto das Emas, 107. Mas você será um dos palestrantes num grande encontro que está acontecendo desde o começo do mês, hein? Né? 29ª Conferência Missionária, Vida e Trabalho em Missão, Igreja Presbiteriana de Brasília. Isso. É um convite aí para toda a população de Brasília e em torno. Agora, sexta, sábado e domingo, teremos essa grande conferência missionária da Presbiteriana lá na 313 Sul. Vários oradores e várias palestras que motivarão a igreja a viver missões nessa perspectiva do que falamos aqui. 313 Sul. Sul. Você vai fazer sua palestra? Minha palestra vai ser sobre a questão dos refugiados, Jesus e os refugiados, dando uma perspectiva de como a igreja pode se engajar e se envolver com a realidade dos refugiados no Brasil e no mundo. Há um pastor antiguíssimo, né? Na igreja presbiteriana de Brasília, cabelos brancos, maravilhosos, né? É uma igreja realmente antiga em Brasília. E que investe em missões. E que faz missões. Uhum. Completou 160 anos agora. Não é mesmo? Então, obrigado por terem vindo. Obrigado. Pela oportunidade de falarmos de um assunto que rarissimamente a gente fala. Acho que tem pouca gente fazendo. Agradecida. Obrigado. Grato, obrigado. A gente encerra o programa. Eu separei uma música bacana com a Alda Célia. Alda Célia, tá bem? Ela fala muito deste agir. Coloque aí para a gente encerrar. Um grande abraço. Okay, obrigado. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou.
nas praças, nas ruas, nos campos, levar ao caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos.